Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estarão certamente lembrados destas 3 folhas que a Sra. Ministra do Trabalho remeteu ao Parlamento no dia 18 de setembro. Há menos de um mês, o Governo dizia que aumentar as pensões pela lei, ou seja, a taxa de inflação, poria em causa a sustentabilidade do sistema de segurança social. Perante as críticas dos pensionistas contra o presente envenenado que lhes era oferecido, a expressão é da Presidente da APRE, isto é, perante uma antecipação em outubro deste ano de parte da pensão do próximo, com a garantia de cortes futuros, a Sra. Ministra recorreu a um argumento tremendista. Cumprir a lei de Vieira da Silva faria o sistema perder 13 anos de vida, provocando saldos negativos na segurança social ainda antes de 2030. O argumento não batia certo, entre outras coisas porque era sabido que as receitas têm vindo a aumentar todos os anos e até a ritmo mais acelerado neste ano do que o que estava previsto. E por isso pedi as contas à Ministra do Trabalho aqui no Parlamento repetidamente. Depois de muita insistência, chegou aos deputados esta tabela, neste documento, uma tabela em que a Sra. Ministra, na rubrica das despesas, pôs mais 1.000 milhões, mas esqueceu-se de atualizar as receitas que já sabia que tinham subido. Não é preciso ser nenhum gênio, nem sequer um especialista do tema, para saber que para aferir os saldos da Segurança Social é preciso considerar despesas e receitas. É isso que é um saldo. Este documento enviado ao Parlamento foi uma aldrabice, porque desde julho que sabíamos, por dados do próprio Governo, que havia um crescimento de 12,9% das contribuições da Segurança Social neste ano. Este documento foi um insulto à inteligência de todos os deputados, de todos os grupos parlamentares sem exceção, e um desrespeito pela seriedade do debate. A Ministra quis, sim, omitir o aumento de receitas para manipular os termos do debate público, agitando o fantasma da insustentabilidade, imitando o método que a direita usou quando quis cortar pensões, reproduzindo a tese da direita e repetindo a sua coreografia. A trapaça estava à vista, foi confirmada pelo relatório da proposta de Orçamento de Estado que foi entregue esta semana no Parlamento. Na página 26 desse documento, que está disponível online, que vem anexo ao Parlamento, ao contrário dos números martelados de há 3 semanas, a rubrica das receitas aparece agora no relatório com mais 2.110 milhões do que no documento anterior enviado ao Parlamento. Fica demonstrado que com um aumento de 8% nas pensões, os saldos seriam positivos em 2023 em mais de 2.000 milhões de euros. Nas projeções sobre o Fundo de Estabilização da Segurança Social, portanto, o instrumento que serve para compensar saldos negativos, se eles existirem, quando eles existirem, e que, aliás, fundo que foi reforçado com novas fontes de financiamento negociadas à esquerda em 2018, nessa projeção dizia que vem no relatório do Orçamento, fica explícito o seguinte: o fundo não só não se extingue nos próximos anos, o Governo disse que tal poderia acontecer já no início da primeira metade de 2040, como chegará a 2060 melhor do que está agora. De acordo com este relatório, a almofada financeira da Segurança Social terá em 2060 mais de 34.000 milhões de euros, mais 8.000 milhões do que tem agora. Nunca esteve em causa, por isso, a sustentabilidade da Segurança Social. O corte estrutural nas pensões que o Governo decidiu fazer a partir de 2024 não resulta de nenhuma preocupação com a sustentabilidade do sistema público, que aliás se garante com mais emprego, melhores salários, combate à evasão contributiva, acolhimento de imigrantes, diversificação das fontes de financiamento. Não, o corte das pensões não tinha nenhuma relação com a sustentabilidade, que está garantida, mas com uma escolha de redução do déficit a um ritmo superior ao previsto e à custa do rendimento atual dos pensionistas, que terão atualizações abaixo da inflação. Senhoras e senhores deputados, o que a Sra. Ministra disse e que o Primeiro-Ministro repetiu, atualizar as pensões pela Lei de Vieira da Silva faria perder 13 anos de vida ao sistema, era uma mentira. E ao utilizá-la, o Governo sabia que estava a falsear o debate. Quando o Governo inventou, em desespero de causa e para amparar a sua escolha, o pretexto da insustentabilidade, tendo tido a irresponsabilidade de anunciar até a falência, sim, a falência, é o que está no documento que foi enviado em 18 de setembro, a falência do Fundo de Estabilização na década de 2040, já sabia que não era assim. Mas não hesitou o Governo, por um mero oportunismo conjuntural e tático, para tentar neutralizar o coro de críticas dos reformados e para apresentar o corte real das pensões como inevitável, não hesitou em usar o falso fantasma da falência do sistema se a Lei Vieira da Silva fosse cumprida. Não hesitou em fingir que isto que nos mandou era um documento do Gabinete de Estudos e Planeamento, quando é evidente que não é. Não hesitou em contribuir para minar a confiança dos mais jovens no sistema e para alimentar o apetite dos fundos privados de pensões que querem entregá-las, pelo menos parcialmente, aos mercados financeiros e à sua roleta.
O que o Governo fez, o que António Costa e Ana Mendes Godinho fizeram, é um gesto imperdoável para qualquer pessoa, de qualquer partido, que preze o legado do Estado Social e que se bata pela sua legitimidade social e popular. Discutir, melhorar, ampliar, aperfeiçoar o sistema público de pensões, de segurança social, reforçar o seu financiamento, é sempre um desafio em aberto. Nós temos estado aqui para esse debate com propostas. O que o Governo fez não foi isso. Porque não foi sério, porque foi irresponsável, porque lançou suspeição sobre um pilar fundamental do Estado Social, fazendo um favor a quem quer miná-lo e pô-lo em causa. Porque forjou uma fraude para tentar legitimar o corte de 1.000 milhões nas pensões. Os dados públicos do orçamento, que estão neste documento, vão à página 26, senhoras e senhores deputados. Os dados públicos do orçamento confirmam-no hoje impiedosamente. O Governo deve ao Parlamento um pedido de desculpas por mais este truque e deve aos reformados o aumento das pensões ao nível da inflação, ou seja, o cumprimento da lei.